Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Profetiza Cast, o seu podcast cristão na América. Eu me chamo Esther Orza e o nosso compromisso aqui neste canal é trazer uma palavra relevante para você, que vai transformar a sua forma de pensar e de agir também. Sejam todos muito bem-vindos. E eu sou Antônia Cardoso, sejam todos bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós estamos aqui com um momento de reflexão, porque muitas vezes a gente deixa coisas para trás sem completar. Às vezes iniciamos, paramos pelo meio do caminho, às vezes ouvimos algo que nós temos capacidade de fazer e também deixamos de fazer por inúmeras razões. E o tema de hoje que nós viemos aqui para tratar com vocês é medo. Que é isso, Esther? Que Medo. Palavrinha pesada. É pesada realmente? Ou será que ele tem um outro significado? Olha, a palavra medo, na verdade, ela causa um impacto, né? Assim, ao primeiro momento que você ouve medo, parece que é uma coisa ruim. Uma coisa que parece que espanta a gente, né? Exatamente. Essa é a primeira impressão. Mas, na verdade, o medo, Antônia, ele é necessário. Com certeza. É descrito, né? A definição de medo, ela é uma emoção, uma emoção necessária, Exato. um estado de emoção necessário que vem para nos defender. Mas até onde isso trabalha ao nosso favor? Tanto pode trabalhar ao nosso favor, como também pode ser contra, né? Exatamente. Porque a emoção, na realidade, ela gera várias interpretações dentro do nosso próprio corpo, né? Porque o medo, por exemplo, ele pode ser benéfico a partir do momento que você utiliza esse medo a seu favor. Por exemplo, às vezes a gente tem medo em determinadas situações que nos protege. Assim como também tem épocas ou situações que você fica amedrontada e te paralisa. Não é verdade? É aí que nós temos que ter o cuidado, porque, como a gente mencionou aqui, parece que no primeiro instante o medo soa como algo muito ruim, mas não é. E ao mesmo tempo é. Da maneira como você deixa o medo ser definido nas suas ações, na sua vida, no seu dia a dia, nos seus negócios, nas suas decisões. É aí que está o problema, ou aí é que está a vantagem do medo, porque o medo também ele te previne. Exato. O medo, se usado da maneira certa, ele vai te prevenir de muita coisa. Eu, por exemplo, eu me previno o medo na minha vida, eu uso ele como prevenção para quê? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de aventuras, eu não gosto de montanha-russa, eu não gosto de um Six Flags da vida. Por quê? Porque os brinquedos do Six Flags são brinquedos muito radical. E eu já penso logo, se eu subir num brinquedo daquele, vai dar ruim. Então, assim, eu sinto, né, que isso pode me proteger. Eu falo assim, que entende? O medo, às vezes, atrapalha um pouco a nossa confiança, a nossa segurança. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, nos protege. Por exemplo, isso. Se você vai para uma montanha-russa já pensando que vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Agora, se você chega já, não, Exato. eu vou vencer esse medo. Esse medo. E eu vou nessa montanha-russa e vou sair de lá de boa. Você vai vou me divertir, vou ter um bom tempo lá e vai dar tudo certo. Mas não, eu não gosto de nada assim que me leva para as emoções. Que me desafia, na verdade, né? Então, assim, eu uso o medo, né, Antônia, nesse caso, como uma proteção. Então, eu não consigo me ver numa montanha-russa, num brinquedo, assim, muito, vamos dizer assim, eletrizante, porque realmente é de mim. Mas o medo, ele tem esse lado, né? A proteção. Você sabe que eu penso, Esther, que às vezes o medo, por um lado bom, ele acaba te protegendo de determinadas circunstâncias. Por exemplo, às vezes você sabe que não pode passar por um determinado lugar e você tem medo daquela circunstância, daquele local. Mas se você for analisar o local, você fala assim, realmente é para ter medo mesmo. Então é uma prevenção, né? É uma prevenção. Não posso passar por ali, porque ali já aconteceu isso, já aconteceu aquilo. Então aquele medo naquele momento é uma prevenção, está te impedindo de correr um risco. É isso. Então nesse caso aí o medo passa a ser benéfico para você mesmo. Então o medo, eu falo assim, que Deus já sabia que nós somos medrosos, por natureza própria. Deus já fez, a gente sempre fala assim, vamos colocar um pouquinho de medo aí para eles terem cuidado, para ter cautela.
cuidado. Porque o medo também tem significado, Tem. esse significado de cautela, de temor, né? Isso. Então, o medo às vezes reflete para esse lado. É um Isso. lado bom, não é um lado ruim. Maravilhoso. O lado ruim Maravilhoso. do medo, que eu falo, que seria mais ou menos quando o medo, igual eu falei no início, quando o medo te paralisa. Aí é um problema sério. Aí é um Porque problema às sério. vezes você tá assim, igual a gente estava conversando há pouco tempo atrás. Muitas pessoas param projetos, nem inicia ideias com medo. Com medo. E se não der certo? Você sabe, Antônia, que eu defino medo da seguinte forma. A gente tem aquela tradução, que é a definição mesmo original do medo, Que é o que é uma emocional. emocional, uma proteção do emocional, né? E isso, Deus já deu isso pra gente quando ele Exato. nos criou. Exato. Ele já dotou a gente com essa emoção que é Exato. necessária, É necessária. né? Mas eu vejo assim que o medo, quando ele é excessivo, que é o que nós vamos falar mais aqui nesse bate-papo hoje, não é o lado bom do medo como precaução. Nós vamos frisar mais aqui nesse bate-papo. É um medo que realmente tem paralisado as pessoas de realizações, de viver o melhor, enfim, de avançar. Então, quando eu analiso o medo dessa forma, o que eu penso? Eu penso que o medo, ele entra como um acusador. Um acusador, né? Sabe do que, Antônia? De um processo que vai dar errado. Exatamente. Ele te acusa o tempo todo. Sabe como que eu vejo? Eu vejo assim, ó. Porque tudo na nossa vida nós vamos passar por um processo. Mas o medo, ele fica ali acusando. Ele vai te acusando para uma perfeição. Olha, você vai fazer, mas você não vai chegar no final disso aí, vai dar tudo errado. Então ele começa a querer, olha que definição, isso hoje Deus falou ao meu coração. O medo, ele faz você pensar que o processo vai dar errado no final. Ou seja, para você vencer, você teria que ser perfeito no processo, mas ele faz você pensar diferente. Ele não te dá opção para você errar no processo. Exato. Ele te cobra. Ele te exige. Exato. O medo cria Ele uma cria uma perfeição. perfeição dentro de você. É aí que está o bloqueio. Só que nós temos que entender que nenhum processo que a gente começa Não, é sinal de perfeição. exatamente. Por isso que já chama um processo. Exato. Mas o medo em excesso, ele faz você pensar que durante o processo você tem que agir com perfeição até você chegar naquele momento, Verdade. até você chegar naquele ideal que você traçou. E não é assim, Não. nada da nossa vida, mas ele incute aqui na sua mente que você tem que ser perfeito. Exato. E aí você desiste, porque você fala, eu não vou ser perfeito, eu vou errar em algum momento falo- e não vai dar certo. Eu falo que é o cis. O cis. É isso. Porque muitas vezes Deus, vou colocar assim, que Deus te dá uma excelente ideia. Exato. E você mesmo admite, nossa, que ideia maravilhosa. Exato. Mas quando você começa a pegar aquilo para fazer, para executar, surge esse medo. Esse medo de, e se não dá certo? Porque E ele se te não cobra. sair bom? Porque E ele vai se te cobra. fulano não gostar? Então, existe um monte de flechas que te atacam neste momento e aflora esse medo que tem dentro de você. E ele te domina. E te domina. E ele paralisa. Exatamente. Nesse momento da cobrança, ele Na te faz uma cobrança, ele te Exato. acusa. Ele te acusa. Ele te obriga a você ser perfeito na jornada. Você sabe Ele sério. te afronta, ele te confronta. Exatamente. Esse é o medo excessivo. Esse é o medo É excessivo. o medo É excessivo. muito excessivo, porque na realidade ele acaba te paralisando e você nem sequer dá o primeiro passo daquilo que você já Ele tinha é mais pensado forte fazer. do que você. Ele cria força. Ele domina você. Exatamente. Ele domina. É o Ele tipo- bloqueia os sonhos, os é o- projetos. É o tipo de medo que não te dá paz. Não te dá paz. Porque você fica frustrado, você Exato. fica refém. Você fica refém. Você fica refém do medo, Você literalmente. fica refém. É como se todo o seu potencial Exatamente. foi por água abaixo porque você isso. deixou fluir dentro de você o domínio do medo. Tem algo mais forte, Mais forte. que fala, não vai, porque você não vai conseguir. Exato. Ele te desafia E você sabe e te que- mostra a circunstância, tá? Que você não vai É conseguir. verdade. E eu fico pensando, você sabe o que, Esther? Quantas pessoas não passam por isso? Né? Exatamente. E como ultrapassar? Como lidar com isso? Como lidar com esse medo? Como acabar com isso e enfrentar? É como se você tivesse que rasgar o véu e falar assim, eu vou passar por ali e vai dar tudo certo. E se não der certo também vai dar tudo certo. É, mas isso aí que você está falando não combina com a pessoa que sofre com a síndrome do medo. medo, é verdade. Isso aí já é uma pessoa passo que é uma muito pessoa certo. que já
deu um passo a mais, que já venceu o medo, né, Exato, Antônia? já venceu o medo. Agora, uma pessoa que, como você mencionou, que ainda está travado, paralisado, Como que faz? como que faz? Como que faz? Como que faz para romper? Você sabe que existe essa palavra medo também, ela tem um outro significativo, que é o temor. E o temor, a gente sabe que vem de quê? Vem de Deus, né? Exato. O temor, esse significado temor, ela me faz refletir que eu dependo de Deus. Isso. Porque se eu tenho um temor em determinada circunstância, essa palavra vem do Senhor, isso me dá um certo tipo de, sabe, parece que ele me estendeu a mão e eu posso segurar, e aí sim eu vou criar resistência para lutar. Exato. Então, quando o medo ele é relacionado ao temor, ele me dá uma certa segurança, porque eu penso que É um livramento. se eu pegar com Deus, sabe? Se Deus falar, se eu falar assim, não, eu tô com medo mesmo, mas eu tenho uma rocha que pode me levantar daqui desse lugar. Eu não Exato. posso ficar estagnado ali. Estagnada. Eu tenho que ter uma forma de sair daquele estágio para avançar e vencer esse medo. Não é que o medo vai fugir, porque o medo não foge, nós estamos com ele todos os dias. É algo que você tem que aprender a lidar com ele. Exato. E também não Criar se um domínio. E não cobrar de você, porque às vezes mesmo com medo tem coisa que você tem que passar. É isso aí. É isso. E sabe quando você fala do temor? O temor, eu creio também que ele é tipo, é como se fosse uma cautela também. Também. Mas você, mesmo você temendo aquela situação, você olha para o alto e fala: se ele estiver comigo, mesmo que eu passe pelo vale da sombra, eu vou chegar do outro lado. E o medo não é o suficiente para parar esse projeto que Deus tem na minha vida. Na realidade, o projeto de Deus, a gente já tá levando para o projeto de Deus. Porque Sim. a maioria dos projetos realmente é Deus que Sim. coloca, quando a gente busca, é Deus que coloca nas mãos da gente, né? Quando esse projeto é do Senhor, até para você tirar ele, você sabe que Deus te deu um projeto. Sim. Até para você tirar ele daqui, do plano espiritual e levar pro real, Verdade. você passa por medos. Passa por muitos medos, porque você vai sofrer desafios. E esses desafios é que deixa a gente assustado. E realmente, Antônia, por exemplo, vamos abrir aspas aqui num exemplo. Eu tenho dinheiro para investir. Eu demorei a juntar, por exemplo, $10.000. Mas eu tenho uma ideia, de repente, de fazer alguma coisa, pôr esse dinheiro para render. Você acha que eu pego esse dinheiro, que eu demorei talvez 1 ano, 2 anos para juntar com muito sacrifício, e eu pego esse dinheiro e já invisto de uma vez assim no negócio que eu não domino? Porque às vezes a gente tem que também entender que tem coisas que a gente tem um medo e é um medo que faz sentido. Porque eu vou colocar o meu dinheiro... Te faz pensar, né? Que eu não tenho domínio naquilo. Então isso me dá um medo, é um medo de precaução. Agora, exatamente. se eu domino aquele assunto e eu tenho esse dinheiro para investir, e isso, mesmo eu dominando, vamos dizer assim, porque mesmo eu dominando esse assunto, esse investimento que eu quero tanto fazer, eu corro risco, porque existe um processo. Exatamente. E eu não tenho a certeza nas minhas mãos. Então, é normal. É normal. É normal. Mas eu avanço, eu falo, não, mesmo eu conhecendo esse caminho aqui, eu vou investir esse dinheiro. E eu posso perder, mas eu vou investir, porque pode dar tudo certo. Você é um medo que não te paralisa. É o medo que não me paralisa. É um medo que te faz refletir sobre a situação, que te faz estudar para te dar segurança naquilo que você está fazendo. Eu tô fazendo. Você tem segurança, você vai fazer essa aplicação. Mesmo assim, o medo está ali. O medo está ali guardado, mas você ultrapassou a fase do medo. É isso. Então agora você já está em uma outra área. Você está na área de que você já investiu. Exato. E você vai aprender a lidar com aquele investimento para você ter retorno daquilo que você investiu. E se eu investiu. perder tudo? E se perder tudo? E se eu perder tudo? Você aprendeu com experiência. É começa isso? de novo. Exatamente de novo os 10 mil isso. E começa de novo. E faz de novo. E você quer saber? Aí já na segunda vez o medo já não tem mais força como na primeira.
Ele pode até estar Ele ali, pode até mas já não age já mais. não age mais. Porque na maioria das vezes, quando a gente perde os investimentos, ou perde uma ideia, ou perde o desejo de fazer algo, é porque não é porque aquele projeto poderia não dar certo. É porque o medo que estava dentro de mim me impediu de ver uma trajetória, me impediu de ver um caminho Exato. que ia me levar até aonde? Até a minha vitória. Mas durante o processo, o medo estava ali falando para mim, o que? Me cobrando uma perfeição que eu sabia que eu não ia dar verdade. conta de sustentar no Com processo, certeza. e ele dominou a minha mente. Verdade. E eu acabei me deparando com uma situação que realmente foi de fracasso, porque era isso que estava na minha mente. Exatamente, é isso mesmo. Na realidade, o medo acabou deixando sequelas, É isso. né? O medo acabou deixando É sequelas. isso. Mas voltando assim ao projeto que muitas vezes a pessoa tem e que deixa de fazer, né, Esther? Exato. São Por causa muitos. desse medo. São muitos os Porque projetos igual parados. você estava falando para mim que quando o Joshua era pequenininho, Exato. é um medo. É o medo. É um medo. É um Agora, medo. igual você falou, Mas é um que medo que não paralisa. que não paralisou ele. Porque ele estava aprendendo a andar. Aprendendo. De repente ele caiu, machucou, foi uma coisa assim dolorosa, correu para o hospital e tal, Exato. e tal. Mas no outro dia ele estava lá paralisado. Não foi o Não suficiente foi o suficiente. para impedir Impedir. aquela criança de continuar Continuar. o processo Exato. para aprender a andar. Você vê como é que Agora, isso é muito lindo, Antônia. Por quê? Porque ele era uma criança, ele tinha acho que menos de um aninho, porque com um aninho, no primeiro aniversário dele, ele estava correndo. Então, isso foi antes dele completar Menos de um um ano. ano. Então, assim, ele por ser uma criança, ele não tinha noção do perigo. E ele deu sequência, e às vezes essa noção que nós adultos temos Temos, do perigo, do exato. processo, que a criança não tem, é o que nos impede. Você sabe por quê? Isso é Porque muito tremendo. Com certeza. Você sabe por quê? Às vezes nós damos muito valor a essa emoção. Exato. Essa emoção pra gente é como se fosse assim, algo que pode nos dominar. Exato. Ela fica estagnada na nossa mente. O Exatamente. medo na fase adulta, ela dá essa sensação de barreira. Na E- criança, ela não tem esse mesmo significado. Não. Ela não vê o medo como a gente eu falo que vê. até da criança só não, nos adolescentes também, Sim. né? Porque Eles são desafiadores, né? Eles são A gente é desafiadores. mais cauteloso e tal, Sim. pela fase ser adulta. Mas, para você ter ideia, o Joshua, ele caiu, foi para o hospital, no outro dia ele já estava andando de novo, tentando de novo, vivendo o Exatamente. processo dele. Exatamente. Enquanto nós adultos, a gente cai e parece que ali Acaba, atrofia. atrofia. Porque se o Joshua, ele tivesse caído e tivesse decidido, tomado uma decisão por causa daquele tombo, que nós fomos para emergência com ele, porque ele ficou com um hematoma enorme aqui na testa. Se ele tivesse noção daquele hematoma, daquela situação, ele poderia ter feito o que? Ele poderia ter ficado estagnado. E uma pessoa que fica estagnada por causa do medo, ela atrofia. Ele estava em fase de desenvolvimento. Se ele decide por aquela situação não andar mais, ele tinha crescido uma criança atrofiada. E é o que acontece com a gente. Às vezes a gente não cresce porque o medo, de alguma circunstância, Você quer ver aconteceu e nos atrofiou. Você quer ver um exemplo disso muito, que acontece bem constante? É quando você bate o carro. Exato. Quantas pessoas não dirigem mais? Parece que Quantas? aquele choque que te deu te cria um medo avassalador que passa, cega seu Deixa você pensamento, deixa você assim estagnado. Aí você não quer mais dirigir. E Isso. quando dirige com medo. Com medo. Você nem precisa estar dirigindo. Você sentou do lado do motorista, Exato. você já está freando o pé. Freando Porque o é pé. automático. Porque é automático. Porque aquele medo ficou cicatrizado ali, ficou É marcado. isso. Mas esse medo aí que te paralisa, ele não é bom. Não é bom. Não é bom. Não é bom porque ele destrói sonhos. Destrói. Ele destrói projetos. Exatamente. Quantos talentos não vão para frente? Exatamente. Quantas pessoas têm tudo para começar suas empresas, mas pelo medo e pela segurança de ganhar aquele X salário, sabendo que ele tem um talento, ele fica grudado ali naquele salário para o resto da vida. Às vezes enriquecendo a empresa onde ele está, desenvolvendo projetos dentro daquele local que ele está, mas porque ele tem um salário fixo
Aquele salário fixo proporciona para ele o quê? Uma segurança aonde ele não vai correr riscos, porque você começar um projeto, você vai correr risco o tempo inteiro, porque não é certeza que isso vai dar certo. E aquela pessoa com aquele talento enorme, imenso, que tinha tudo para desenvolver algo para ele mesmo, ele fala, não, eu prefiro ficar aqui ganhando essa quantidade, com esse salário, do que arriscar no meu próprio projeto. Isso não é triste? Isso é muito triste. Você falando sobre isso aí, você me fez refletir sobre uma coisa. Muitas vezes, muitos casamentos, muitos relacionamentos estão estagnados por conta do medo. Do medo de conversar. Exato. Do medo de mostrar quem realmente você é, das suas debilidades, das suas fraquezas. Do medo de não querer falar porque vai ofender o outro. Exato. Do medo de falar porque o que isso é mal interpretado. Porque tem muito isso também, tá? Tem. Esse medo do que as pessoas vão pensar, Antônio, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E muito perigoso. E muito perigoso. Muito perigoso, porque às vezes você deixa de concluir uma etapa porque ficou coisas marcadas pelo medo. Ou fazendo coisas que você não tem condição de fazer com medo de julgamento. Exatamente. Só para não ser julgado. Só para não ser julgado. Só para não ser julgado. Quantas pessoas que cria uma figura. Exato, um cenário. Uma figura para sobreviver, porque tem medo de um personagem, né? É isso, com medo de encarar quem ela realmente é. É verdade. Quem você realmente é. Então, esse medo, ele é terrível. Ele é terrível. Esse medo é terrível, ele atrapalha a sua vida. Ele atrapalha você viver, ser quem você é, ter sucesso naquilo que você gosta de fazer. Porque muitas vezes você desiste do seu sonho. Sim. Por medo do que o outro vai falar. Exato. Por medo do que não vai dar certo. Por medo é tanto medo. Sabe, Antônia, voltando para o casamento, quantas mulheres vivem felizes uma vida inteira, 20, 30, 40 anos, porque ela tem medo de chegar, se abrir, de falar o que ela está sentindo. Mas e se ele, depois que eu me pronunciar, depois que eu falar, ele decidir sair de casa e me deixar com essas crianças tudo pequena para eu tomar conta? E ela fica sem voz. Sim. Ela fica sem atitudes. Prefere se calar. Falar, não, eu vou ficar aqui, vou suportar essa situação porque eu tenho essas crianças para cuidar. E vai que eu quero falar, que eu quero desabafar e eu posso ser mal interpretada e eu posso ser punida por isso, com a saída dele de casa e eu ter que assumir toda essa responsabilidade. Quantas mulheres não vivem assim a vida inteira? Né? Você sabe que eu falo que tem medo. Que ele está muito alinhado com a sua, não só com o seu autoconhecimento, mas também com o seu lado espiritual. Exatamente. Você sabe por quê? Porque eu penso que quando você tem pouca fé em Deus, você dá muita abertura para o medo assumir uma área que não é dele. Porque o medo nunca vai deixar de existir. Não. O medo sempre vai estar ali. Sempre. Mas é você que vai ser superior. É isso. É você que vai controlando. É isso aí. Exato. Você tem que ter o domínio disso aí. Exato. Isso aí não pode te prejudicar. Isso aí não pode te paralisar. Isso aí não pode deixar você ser uma outra pessoa que você não é. É isso. Então, o medo, muitas vezes, eu falo que o medo tem muita... por ser emoção mesmo. Sim. O relacionamento com o espiritual, ele é muito grande. Ele é muito grande. Porque o medo, ele pode ser tanto para o mal quanto para o bem. Sim. Por exemplo, o medo mal. Quando você está com muito medo, você cria uma ansiedade. Exato. Aquela ansiedade vai crescendo dentro de você de tal forma que isso te prejudica. Seu pensamento começa a ser... Sua mente só fica concentrada naquela situação que está te trazendo medo. O medo de morrer, o medo de deixar os filhos pequenos. Quem vai cuidar? Ou seja, você está vivendo uma etapa que não é nem chegou ainda. Você tá sentindo medo pelo futuro. Sabe como é que se eu ficar desempregado? Exatamente. E se eu perder meu casamento? E se isso não dá certo? Então aquilo ali já virou você vive debaixo de uma opressão. Porque isso é uma opressão. Olha, eu vou te falar algo aqui que é bíblico, né? A história de Moisés, por exemplo. A história de Moisés, qual era o medo? Foi um homem medroso. Moisés foi um homem medroso. Por quê? Primeiro,
Ele não era nem judeu, nem era egípcio, né? Porque Exato, nasceu hebreu, judeu exato. e depois foi criado por uma, No uma palácio. outra nação, Uhum. né? Aí o que acontece? Quando cresce, foge, Porque porque mata. mata. Então, ele foi um assassino, né? Exato. Assassinou alguém, fugiu. Aí Deus vai lá e fala assim para Moisés: Moisés, volta lá para aquele rei e fala Exato. para ele que eu quero meu povo liberto. É isso. Aí qual é o medo de Moisés? Moisés vira para Deus e fala assim: mas e se eles não acreditarem em mim? E se eles acharem que eu estou mentindo? Sim. E se eles não acreditar que o Senhor falou comigo? Exato. Então, olha para você ver. Mas por que O que tanto gerou de esse coisa medo? que implica, né? Por que gerou esse medo em Moisés? É. Será que ele estava com medo do que o povo ia pensar? Ou Sim. será que ele estava com medo de encarar o que fez ele fugir? O passado, dali? né? O passado. O passado, porque É. afinal de contas ele tinha saído fugido, né? Fugido dali. E Então, agora aí, Deus pede para ele voltar no lugar onde ele matou. E as pessoas sabiam que ele tinha matado, porque ele entra para fazer a defesa de uma outra pessoa e fala: você vai matar de novo, como você fez com aquele lá, aquele dia? verdade. Então, Né? então, aí você fala bem assim. Então, isso é muito bom para a gente poder analisar. Sim. E Moisés também. Você acha que Deus não sabia que Moisés estava Sim. com medo? Lógico que Deus sabia. E Deus ia falar o que para Moisés? Ah, Moisés, vai lá e então não vai, desiste. Deus não ia falar. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Sim. Então, Grande propósito. aquele propósito ia ser cumprido de Ia qualquer ser cumprido de forma. qualquer maneira. Mas o que que Deus queria? Deus queria que Moisés enfrentasse Exato. esse medo que ele estava. Sim. Enfrentasse a situação toda que ele já tinha passado, Exatamente. para ele poder executar Sim. o projeto de Deus. O projeto de Deus. Então, o que que ele faz? Faz um milagre. Sim. Deus não podia falar assim, não, vai lá que eu vou convencer todo mundo que é você. Podia. É, Não, mas podia, mas até para ele ir lá, para fazer esse milagre, jogar esse cajado no chão e fazer... isso. Ele sentiu medo, Ele sentiu medo. porque ele só sentiu segurança depois que ele viu o que Exatamente. aconteceu. A evidência de A Deus. evidência de Teve Deus. uma evidência, né? Então, isso E aquilo é ali bom, foi isso é- encorajando ele, né? Exatamente. E o Senhor, como conhece as nossas emoções, o Senhor chega e vai mostrando as evidências. Só que o pior de tudo isso, Antônia, é quando mesmo Deus mostrando as evidências, a gente se recusa a Não ver, quer ver. A gente não quer Exatamente. ver. Exatamente. né? Porque foi várias vezes que o Senhor teve ali porque quando Deus joga aquela madeira no chão, aquele pedaço de pau ali e vira cobra, Moisés não se convence da primeira vez, não. Ele começa a falar que ele é pesado de língua, né? E ali ele começa a trazer procura. desculpas, né? Exatamente. Procura desculpas, ou seja, não vou falar isso não, porque vai que ele briga comigo. Exato. Exato. Não vou fazer isso não, porque vai que dá errado. Exatamente. E Deus Então tá você vê que o falando. confronto tá ali dentro. ali dentro. É um confronto. É um confronto. O medo ele não sai assim. Exatamente. É um exercício ali. O Senhor foi trabalhando com Moisés. Foi mostrando para Moisés, foi convencendo e houve o quê? Uma mudança aqui, ó. Exatamente. Porque se a mudança não começar aqui dentro, na Exatamente. nossa mente, na nossa maneira de pensar, Romanos 12, 2 fala muito, é muito claro sobre o pensamento, né? Fala para a gente não se conformar com este mundo e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso entendimento, Exatamente. para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para convosco. Então, esse trabalho de transformar o nosso raciocínio, o Senhor deixou para nós. Pra nós, exatamente. Temos que, é aquilo que você fala, Antônio, nós temos que exercitar. Exercitar. Nós temos que exercitar. Exatamente. Quando a gente quer ganhar uma massa muscular, nós vamos fazer o quê? Um exercício para que o nosso corpo responda ao exercício e seja transformado. E a nossa mente é a mesma coisa. Então, as pessoas que estão ali podem estar perguntando: e o que eu faço com o medo que eu tenho, então? Esse medo excessivo, né, Antônia? Faça como Moisés. Exato. Se deixa trabalhar e Se preste deixa atenção aos trabalhar. sinais. É isso Porque aí. Deus vai te mostrando. Vai mostrando. Deus vai falando. Exato. Agora você tem que fazer o exercício. O exercício. Qual é o exercício? Dá espaço para Deus falar. Dá espaço para Deus Faz a sua agir. parte. Faz a sua parte. Faz a sua Exatamente. parte, faz o exercício. Exatamente. Começa a falar para você mesmo, não medo, você não vai me vencer, porque as suas palavras têm poder. Talvez você que está aí nos ouvindo pensa que nós somos, nossa,
as super mulheres, né? Mas não sabe as batalhas que a gente passa. sei. Só que a diferença é que nós decidimos vencer. Exato. Nós decidimos crer no poder da palavra do Senhor e exercitar a nossa fé. E como a gente exercita? Praticando. A gente exercita fazendo o quê? Falando pra gente mesmo todos os dias, eu posso, o medo não vai me vencer. Porque o Deus que eu sirvo é maior do que esse medo que está tentando me dominar. É você mesmo falando pra você mesmo. Eu vou esperar a Antônia chegar pra mim todos os dias e falar que eu posso? Não, eu mesma falo pra mim Você que eu mesma, posso. você mesma Eu tem que posso falar todas pra as coisas naquele que me Exatamente. fortalece. Mas é isso que Deus quer que a gente faça. Exato. Deus não quer ver ninguém triste, Deus não Não. quer ver ninguém ansioso, Deus não De quer maneira que você mergulhe nenhuma. no medo. De Porque forma Deus nenhuma. quer justamente que você trabalhe isso dentro de você. A partir do momento que você passa a falar assim, eu posso, naquele que tudo Já me começa a mudar fortalece. tudo. A sua mente começa a modificar. Começa a sofrer uma Aquele transformação. medo vai existir como sempre existiu, não vai. E tem que Isso é uma existir. emoção, isso é Exato. bom também. Isso é ótimo. Porque isso te Isso é um impede dispositivo de Exato, proteção. Exatamente. Né, Antônia? Então, É um isso é bom dispositivo. também. Você não vai eliminar Aniquilar, isso, não. tirar isso Você da tem sua que ter vida. Isso sim, porque isso muitas vezes te livra, te dá livramento. Exato. Então, você precisa dele. Agora, a partir do momento que ele domina, Exatamente. Isso é sua luta, é não Essa é a deixar sua que ele luta. seja maior do que aquele que te isso. fortalece. Exatamente. Porque se você deixa, se você. E como é que a gente deixa isso? É deixando de buscar. É deixando de confiar. Exato. É deixando de clamar. É deixando de declarar. De acreditar. Não, de acreditar. Não. Não, Querendo peraí, fugir do porque Você processo. pode falar assim, peraí. Isso aqui já tá demais. guardando traumas, Exatamente. coisas lá do passado. Ah, mas lá eu abri um negócio e não deu certo, mas já ficou quanto Exatamente. tempo para trás? Exatamente. Aquele lá já foi um negócio que já ficou para trás. Agora você tem que entender que Deus está te dando a oportunidade de você ter um outro negócio. E dessa vez vai dar certo, porque você vai falar que vai dar certo. Exatamente. Você vai Já começa a profetizar. declarar Desde já. Profetiza. O segredo é profetizar. Você precisa entender, não é, Antônia? O precisa. poder de profetizar. Você vai esperar as pessoas chegarem e profetizar para você? Não. Não pode. E parar de ouvir o sim, o cis. Cis. Ah, e se eu abrir? E se eu? Exato. Para, você não pode continuar assim. Nós não podemos Não podemos. continuar assim. Não podemos. Porque quanto mais a gente deixa esse se ecoar na nossa mente, Exato. ele vai nos atrofiando, o medo vai tomando espaço e a gente deixa de fazer coisas que Deus já havia preparado e só estava precisando Exato. do seu eu vou. Exatamente. Vai dar certo. Já É isso deu aí. certo. É isso aí. Se Deus está comigo, eu posso. Isso. Então, essas Isso coisas muda tudo. muda. Isso muda tudo. Muda e passa a ficar para trás aquilo que estava te paralisando. Exatamente. Aí já você, é como se você... É um Depois antídoto. desse processo, é como se você abrisse o véu, escancarasse as portas e falasse assim, agora eu vou continuar. É isso. Porque eu já passei aquela fase, nada isso. agora me detém. O único Isso. que eu sigo aqui é Deus na frente e eu pisando, é o Deus andando e eu atrás. Porque é assim que a gente vai conseguir Exatamente. vencer essas emoções que nos atrapalham É muitas isso. vezes, né? Que nos É paralisam. profetizando. Porque tem um poder na nossa palavra. Às vezes a gente desconsidera, às vezes a gente não dá o valor no poder da palavra. Mas a Bíblia fala que o poder da vida e da morte está aqui, ó. É verdade. Está aqui na nossa Com boca. certeza. O Senhor nos deu isso. certeza. E talvez eu fique o dia todo falando para mim que eu não vou conseguir. O seu cérebro vou já conseguir. absorve, né? Você vê que isso é algo tão sério que muitas vezes a doença não começa no corpo. Não. A doença começa na mente. Primeiramente. Você sabe por quê? Porque o fulano sofreu de sei lá o quê, tem uma dor de cabeça aguda. Sim. Ai, fulano, aí você sente uma pequena... Vixe, será que já é aquela Será dor de que é? cabeça? Igual Aquela que fulano tem, imagina os pensamentos. A doença começa na mente, gente. É isso. A doença É começa isso. na mente, Começa. depois eu sofro, quem sofre é o corpo. As porque bênçãos começam na mente, as doenças começam na mente. Exatamente. É E a eu que vou cura tá na determinar. mente. E a cura está na mente. A cura tá na mente. É isso. Então, para você que está nos ouvindo aí nesse breve bate-papo, né, Antônia? É um É. breve bate-papo, Verdade. né? Mas uma palavra muito relevante, que é o nosso compromisso aqui nesse canal. Exatamente. É trazer para você uma palavra que vai mudar a sua forma de agir e a sua forma de pensar.
Esse é o nosso compromisso aqui. Então, nós queremos muito que você medite, né, Antônia? Que você faça uma reflexão. Porque talvez você está aí paralisado, parado, com um projeto lindo no papel. Gente, projeto no papel é só mais um projeto. Né? Você precisa acreditar que esse projeto que está no papel, talvez há anos engavetado, e você vai lá e toda hora que você pega o projeto, você olha e fala assim, não, eu tenho medo. Não, encara o projeto, encara as etapas, encara o processo. Exatamente. E vence esse medo. Começa a dar ordem para você mesmo. Começa a falar com você mesmo. Muda o pensamento, porque a sua vitória está aqui dentro. Está aqui, você não tem que depender das pessoas, esperar as pessoas falar que você vai vencer. Fala você mesmo que você vai vencer. Exato. Fala você mesmo que você é capaz, que você pode, que você tem todas as ferramentas que você precisa para chegar no alvo. No alvo que já está dentro de você, que já está aqui, ó. Cabeça, não fica com medo do processo, porque o processo, Antônia, é necessário. É necessário, com certeza é necessário. Não tem como fugir do processo. Não, e ele é bom. Ele é maravilhoso. Te dá uma carreira. Exato. Ele te ensina a comandar depois. É verdade. E falo mais, Esther, para você que está assistindo a gente aí, se você tem um relatório, um testemunho, às vezes viveu alguma coisa parecida com isso, escreve aqui com a gente, deixa aqui escrito nos comentários, faça a gente conhecer a sua história também. Verdade. Vai ser um prazer falar sobre a sua história aqui no nosso canal. Porque muitas vezes tem muitas pessoas aí que passaram por todos esses estágios do medo, que o medo atrofiou, que paralisou, mas que ela rompeu. Ela rompeu. Rompeu e venceu. E ela é uma vencedora. E nós parabenizamos por isso. Porque você foi uma vencedora e você é exemplo pra gente e pra muitas pessoas. Exatamente. Muitas pessoas estão atrofiadas e às vezes o seu testemunho vai mudar a história. A vida dela, né? Vai mudar a história dela. Exatamente. Vai mudar. Então é isso, gente. Obrigada por hoje. É isso. Se inscreve no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho de notificação. Compartilhe o conteúdo, né, Antônia? Isso é muito importante pra gente. É isso. Compartilhe e fique ligadinho aqui com a gente, tá? Um beijo grande. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.